Direito Constitucional, Poder Executivo. Meu nome é Felipe Tostes e esse é o canal FRT.Jures. Peço a você que, se tem gostado das aulas, curta, compartilhe aí com seus amigos. Bom, o Poder Executivo. Exercendo funções típicas, o órgão executivo pratica atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Atipicamente, o Executivo legisla por meio de medidas provisórias, MPs, e julga no contencioso administrativo. O sistema de governo adotado pela Constituição, mantido pelo plebiscito previsto aí no artigo 2 do ADCT, é o presidencialista, né, influenciado historicamente pela experiência norte-americana. Trata-se, inclusive, de tradição do direito constitucional pátrio, vivenciada durante toda a República, né, com exceção aí do período de 61 a 63. Então, podemos afirmar, segundo as lições aí de Maurice Duverger, que o Brasil adotou o executivo monocrático e não dual, dualista, como no parlamentarismo. O poder executivo no Brasil, conforme estabelece o artigo 76 da Constituição, é exercido pelo presidente da República, auxiliado aí pelos ministros de Estado. Em âmbito estadual, o poder executivo é exercido pelo governador de Estado, em âmbito aí do Distrito Federal, pelo governador do Distrito Federal, e em âmbito municipal, pelo prefeito, todos, por regra, eleitos aí pelo voto direto, secreto, universal e periódico, sufrágio universal, né? Então, finalmente, devemos destacar aí a direção dos territórios federais se dará por governador, nomeado pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. A regra, no caso específico de territórios federais, então, preste bastante atenção, é a da nomeação pelo presidente da República. Então, temos aí algumas condições de elegibilidade. Então, as condições de elegibilidade para o cargo de presidente e vice-presidente da República são ser brasileiro nato, estar no pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos, não ser inalistável nem analfabeto e não ser inelegível nos termos aí do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. A posse e mandato do presidente. Eleito presidente da República, juntamente com o vice, tomarão posse em sessão conjunta do Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Isso no artigo 78 da CF. O mandato do presidente da República é de 4 anos, tendo início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição, sendo atualmente em decorrência da emenda constitucional de 16 de 97, permitida a reeleição para um único período subsequente do presidente da República, dos governadores de Estado e do Distrito Federal, dos prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituído no curso de seus mandatos, ou seja, para o Executivo, apenas 2 mandatos consecutivos. E lembrando, ele mandato, não mandado. Mandato é representatividade. Então, o presidente da República será sucedido pelo vice-presidente no caso de vaga, ou substituído no caso de impedimento, artigo 79. A vacância nos dá uma ideia de impossibilidade definitiva, ou seja, cassação, renúncia ou morte, enquanto a substituição tem caráter temporário, por exemplo, doença, férias, etc.
Então, tanto na vacância como no impedimento, o vice-presidente assumirá o cargo, na primeira hipótese, até o final do mandato, e no caso de impedimento, enquanto este impedimento, né, assim durar, assim se perpetuar. Em caso de impedimento, o presidente, do vice-presidente ou vacância de ambos os cargos, quem deverá assumi-los e por qual período? De acordo com o artigo 80 da Constituição, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente em caso de vacância dos cargos, na seguinte ordem, a seguinte linha sucessória. O presidente da Câmara dos Deputados, por ter maior representatividade, né, são 513 deputados. Em seguida, o presidente do Senado Federal e, na ausência desses dois, no impedimento desses dois, o presidente do STF. Fica um alerta, né, conforme assentado pelo ministro Celso de Mello, os substitutos eventuais do presidente da República, a que se refere aí o artigo 80 da Constituição, caso ostentem a posição de réus criminais perante a corte, né, o STF, ficarão unicamente impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República, embora conservem a titularidade funcional da chefia e direção de suas respectivas casas, não se justificando o afastamento cautelar do exercício da presidência. O voto do ministro Celso de Mello na DPF 402, as folhas 11, a folha 11, né? Então, a assunção do cargo por referidas pessoas, ao contrário do que corre no caso de vacância do cargo do presidente, e a sua sucessão pelo vice, que o assume definitivamente, será de caráter temporário, substitutos eventuais ou legais. Então, aí é de caráter temporário. Vacância de ambos os cargos, de presidente e vice. Nos 2 primeiros anos do mandato, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, trata-se de eleição direta pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto direto, secreto, né, universal e periódico, com valor igual para todos. Vacância de ambos. Os cargos nos últimos 2 anos do mandato, nessa hipótese, a eleição será feita 30 dias depois da última vaga, ou seja, no caso de vacância de ambos os cargos, nos últimos 2 anos do mandato. Então será feita aí 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei, ou seja, eleição indireta. No primeiro caso, a eleição direta, 90 dias aí depois de aberta a última vaga. Então, nas duas hipóteses, os eleitos, novo presidente, novo vice-presidente da República, deverão apenas completar o período de seus antecessores. Trata-se aí do denominado mandato tampão, como é conhecido, apenas ali para terminar, faltando aí 1 ano, 2 anos, eles, a partir dessa nova eleição, apenas vão completar o mandato dos ora impedidos anteriores, os que foram eleitos primeiramente, né, a primeira chapa. Os ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles são escolhidos aí pelo presidente da República, o chefe do executivo, que nomeia, podendo ser demitidos, exonerados, né, a qualquer tempo, não tendo qualquer estabilidade. Artigo 84 da Constituição. Os requisitos para assumir o cargo de ministro de Estado, cargo de provimento em comissão, são de acordo com o artigo 87 caput da Constituição Federal. E tem por premissa ser brasileiro nato ou naturalizado, exceto para o cargo de ministro de Estado da Defesa, que deverá ser preenchido por brasileiro nato. Fora isso, ser brasileiro nato ou naturalizado.
apenas para ministro de Estado de Defesa deve ser brasileiro nato. Isso está no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7º da Constituição. Ter mais de 21 anos de idade e estar no exercício dos direitos políticos. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos superiores de conduta do presidente da República e suas manifestações, e não terão caráter vinculativo aos atos a serem tomados aí pelo presidente da República. As atribuições que deverão ser lidas estão previstas aí no artigo 90 e 91, parágrafo 1º, tendo sido estabelecida a seguinte composição. Então vamos lá. O que diz o artigo 90? Conselho da República. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Isso, Conselho da República, artigo 90. Artigo 91, Conselho de Defesa Nacional. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Crimes de responsabilidade. Crime comum, né, e de responsabilidade. As regras gerais. Os detentores de altos cargos públicos poderão aí praticar, além dos crimes comuns, os de responsabilidade, que são mais conhecidos, né? Então, infrações político-administrativas, ou seja, crimes de natureza política, submetendo-se ao processo de impeachment. Esse processo é bifásico, ou seja, tendo sido apreciado e delimitado pelo STF no julgamento da ADPF 378, que procurou reafirmar o adotado para o processo de impeachment de Fernando Collor. Compete, então, à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. O julgamento do crime comum será realizado pelo STF, artigo 102 da CF, e o de responsabilidade pelo Senado Federal, que é competente para processar e julgar, artigo 52, inciso 1. Em relação ao crime de responsabilidade, isso significa que, havendo autorização da Câmara, o processo se inicia com a decisão do Senado Federal. É momento, então, em que haverá o afastamento do presidente da República pelo prazo de 180 dias. De acordo com a Constituição, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a própria Constituição Federal, devendo as hipóteses estar definidas em lei especial do Congresso Nacional. No caso, a Lei número 1079 de 1950. A súmula vinculante 46 traz a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. São da competência legislativa privativa da União. Crime comum é aquele que, não sendo de responsabilidade, foi praticado em ofício ou propter officium, ou seja, o presidente da República, durante a vigência do mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, do mandato de presidente. Por sua vez, o crime de responsabilidade restará caracterizado quando houver qualquer ato que viole a Constituição.
devendo estar definido em lei. No caso, a Lei 1079/50. A pena do crime comum será aquela prevista na lei. No caso do crime de responsabilidade, havendo a necessidade do quórum de 2/3 dos senadores e funcionando o ministro do STF como presidente do julgamento, a Constituição prevê duas penas autônomas: perda do cargo, impeachment, inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. No julgamento do impeachment da Dilma Rousseff, o Senado Federal decidiu fatiar a votação e, assim, resolveu duas questões isoladamente. A primeira, houve crime de responsabilidade? Se sim, a pena imposta seria a perda do cargo. E em segundo plano, deve ser imposta a pena de inabilitação por 8 anos? Em nosso entender, não poderia ter havido o fatiamento da Constituição, já que o texto é explícito ao falar em perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. A regra da licença prévia no âmbito dos demais entes federativos. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia pelo legislativo local para julgamento dos chefes do executivo. Em outras palavras, o artigo 51, inciso 1 da CF, pode ser transplantado por simetria no âmbito estadual, distrital e municipal. A resposta é não. Trata-se de norma de reprodução proibida no âmbito estadual, distrital e municipal, tendo o STF, no julgamento da ADI 5.540, 3/5 de 2017, superando o antigo entendimento segundo o qual se tratava de norma de reprodução facultativa, dentro do âmbito da autonomia federativa. Então, o STF sobre o tema estabeleceu duas regras importantes. É inconstitucional norma da Constituição estadual que condicione a instauração de ação penal contra o governador de estado à autorização prévia da Assembleia Legislativa ou que preveja a suspensão automática do governador de suas funções pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime. Então, é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum, a prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive sobre o afastamento do cargo. Então, nas ADIs 5.540, 4.798, 4.764 e 4.797. Caminhando aí para finalizar esta parte aí do Poder Executivo. Imunidade formal em relação à prisão. Artigo 86, parágrafo 3. E a cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Artigo 86, parágrafo 4º. Então, nos termos do artigo 86, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Por sua vez, no artigo 86, parágrafo 4º, também ambos da CF, estabelece que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, as infrações penais praticadas antes do início do mandato ou durante a sua vigência, porém sem qualquer relação com a função presidencial, ou seja, não praticadas em ofício ou propter officium, durante o mandato presidencial, não poderão ser objeto da persecução penal
que ficará provisoriamente inibida, acarretando, logicamente, a suspensão do curso da prescrição. Então, trata-se da irresponsabilidade penal relativa, pois a imunidade só abrange ilícitos penais praticados antes do mandato ou durante, sem relação funcional, sem relação com o mandato presidencial. Então, as regras sobre a imunidade formal em relação à prisão, bem como aquelas relacionadas à imunidade penal relativa, estabelecidas para o presidente da República, não podem ser estendidas aos governadores de estado e, no mesmo sentido, ao governador do DF e prefeitos por atos normativos próprios, na medida em que referidas prerrogativas, que são regras derrogatórias do direito comum, foram fixadas na CF ou estão reservadas à competência exclusiva da União, para disciplinar aí nos termos da Constituição. A de 978. Para aí quem quiser aprofundar nesse tema aí. Então é importante, precedente também, se estabelece que os estados membros não podem reproduzir em suas próprias constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos nos artigos 86, parágrafos 3º e 4º da Constituição, da CF, porque essas prerrogativas contempladas nesses preceitos da lei fundamental, por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de chefe de Estado, são apenas extensíveis ao chefe de Estado, ao presidente da República. É a ementa da ADI 978. Responsabilidade fiscal e os limites fixados pelo novo regime fiscal, introduzido aí pela Emenda Constitucional 95/2016. Então, o tema da responsabilidade fiscal vem sendo constantemente discutido, sobretudo aí diante das regras trazidas pela Lei Complementar 101 de 2000, bem como as alterações implementadas na Lei Complementar 148 de 2014. Então, não pretendemos aqui discutir essa lei, na medida em que vai fugir aqui do nosso propósito, né? Então, o objetivo, dentro aqui da nossa perspectiva de reequilíbrio das contas públicas, é destacar a Emenda Constitucional 95 de 16, que instituiu um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará aí por 20 exercícios financeiros, nos termos aí do artigo 107 e 114 da DCT, depois dos artigos ali da Constituição. Então, a reforma constitucional define limites individualizados para despesas primárias dos poderes da União, do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da DPU, também aí do artigo 107 da DCT. Como se disse, enfatize-se apenas no âmbito da União, não atingindo os demais entes federativos. Finalizando, a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, o presidente da República poderá propor projeto de lei complementar para alteração do método de correção aí dos limites a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 107 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, a correção pela variação do IPCA. Finalmente, lembramos aí então, finalizando a aula, que as disposições introduzidas pelo novo regime fiscal não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 112, inciso 2 da DCT, como é o caso da já comentada
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101/2000. E assim finalizamos essa aula um pouco pesada, né, o conteúdo. Finalizamos aí da melhor forma possível. Espero que tenha sido proveitoso para você que ficou até aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.